Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de programação mais famoso do YouTube. Essa é a 14ª aula do nosso curso de programação em Python. E se você chegou até aqui, continue na pegada de aprendizado que você vai se dar super bem. E é claro, aquele ritual de sempre. Já se inscreveu? Não é inscrito? Se inscreva, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha e vamos para a aula. Bom, o que nós podemos aprender, abstrair, né, de conhecimento dessa nossa aula, a aula de número 14? Funções e retornos. Como que as funções elas vão poder retornar para a gente dentro da nossa função algo, né, que nós passarmos para ela. Tá? Vamos fechar esse arquivo da aula 12, vou fechar também o arquivo de teste e vou criar aqui um novo arquivo. Nós vamos colocar aqui aula 14, vou dar um Enter, o ritual de sempre. E aqui nós vamos iniciar o nosso script Python com uma função. Vamos colocar aqui um def. O que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos criar aqui as 4 operações e eu vou explicar para vocês como que vai funcionar esse processo aqui. Então vamos criar aqui uma operação de soma. E vamos passar aqui 2 parâmetros. Vamos colocar 2 parâmetros aqui, 2 argumentos. E aí nós vamos colocar o seguinte, print. Vamos interpolar nossa variável e colocar aqui soma. E vamos passar aqui o nosso argumento A. E nós vamos aqui fazer a soma dele com o argumento B. E agora nós vamos introduzir aqui um novo conceito que vai ser o conceito de return, ou return dentro da função. Então, o que vai fazer aqui? Ele vai retornar A mais B. A mais B, certo? Essa vai ser a operação agora. Nós vamos criar outra função aqui, uma função de subtração. Subtração que vai receber 2 parâmetros também, A e B, 2 pontos. Vamos dar um print disso aqui, colocando da seguinte forma. Subtração. Subtração, e aí vamos passar a interpolação aqui de A menos B. E aí o return será A menos B. Muito bem. Vamos colocar aqui o def. Soma, subtração, multiplicação. A, B, 2 pontos. Vamos colocar o print. Interpolar. Multiplicação de A com B. Return será A multiplicado por B. Ok, vamos colocar mais um def aqui, vai ser a nossa divisão. A e B, 2 pontos, print. Vamos colocar aqui, interpolando, divisão de A por B. Return A por B. Ok. O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar aqui os valores para cada operação como essa. Vamos colocar aqui o resultado da soma, da subtração, da multiplicação e da divisão. Nós vamos criar então uma variável dizendo o seguinte, a adição vai receber a nossa função de soma, nós vamos passar 2 valores para ela. 30,2. 30 por 2. Aqui será a nossa adição. Aqui colocar um sub para subtração. Será a função. E nós vamos colocar aqui 62
e 2 também. Multi vai receber a nossa função de multiplicação e vamos colocar aqui 50 por 4. E a divisão será a função divisão, e aí vamos colocar aqui 20 por 2 também, ou por 4, um número exato. Ok, dado isso, vamos fazer o seguinte, print, vamos colocar o F aqui para interpolar nossas variáveis, e aqui nós vamos colocar adição, 2 pontos, vamos interpolar nossa variável de adição, subtração, vamos aqui colocar nossa variável de sub, multiplicação, a variável multi, e a divisão será a nossa variável div. Perfeito. Vamos colocar aqui também um print para separar isso daqui e colocar o seguinte: os valores acima representam as 4 operações matemáticas. Podemos fazer uma chamada aqui de todas essas funções e mostrar também como que funciona, por exemplo, se a gente colocar aqui um print para as operações. E aí vamos colocar o seguinte. Vamos colocar um operações será recebido. E aí nós vamos colocar o seguinte. Vamos pegar aqui as nossas funções e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a soma, abre parêntese, e vamos colocar aqui o valor que nós recebemos aqui dessa função. Então, soma vai receber aqui adição, o valor de adição, e vamos chamar a nossa função aqui de subtração, e vamos passar aqui dentro dela o valor, esse valor vai receber 2 parâmetros. Subtração vai receber o valor de sub e o valor da multiplicação. Serão 2 parâmetros. E vamos colocar aqui também, vamos fazer o seguinte, tira esse valor aqui e vamos colocar, por exemplo, sub, vamos passar esse parâmetro aqui. Vamos passar o parâmetro de outra função, o parâmetro de multiplicação, e passando aqui o valor da subtração e da divisão, certo? E da divisão, subtração, aqui da divisão vamos passar a outra função. Vamos passar a função de divisão. Divisão, que vai receber aqui o valor da div e 2 por 2, certo? Aqui está faltando um parêntese aqui. F3, 4, beleza? Aqui nós vamos colocar o seguinte, vamos colocar um print, em caixa baixa, e dizer, aqui vamos colocar aqui, está o resultado das operações
Aqui está o resultado das operações. Eu vou colocar uma vírgula, passar a nossa variável de operações. O que foi feito aqui, pessoal? Isso aqui é para mostrar de que a gente pode utilizar dentro de uma função, passando como argumento também uma outra função. Aqui nós passamos o valor da variável adição, sendo que a função soma, ele recebe 2 argumentos. Todas elas recebem 2 argumentos. Então, a ideia aqui é dizer o seguinte: pegue para mim o valor de adição e o valor que ele vai receber como segundo argumento, que é a função. Passamos a função como segundo argumento na função soma. E assim sucessivamente. Usamos o valor de sub dessa operação e colocamos aqui como segundo argumento a função de multiplicação. E dentro da função aqui de multiplicação, nós usamos o valor de da subtração novamente. Poderíamos até, por exemplo, colocar o valor da multiplicação aqui. Multiplicação, o valor que restar da operação aqui, da função de multiplicação, e colocamos aqui a divisão. E vamos executar aqui o nosso script e vamos ver aqui a nossa salada de frutas aqui, o que vai resultar dessas operações aqui. Python aula 14, Enter. Muito bem, olha só. Ele printou aqui os resultados, né, da interpolação, que nós colocamos aqui. Soma, subtração, multiplicação, soma, subtração, multiplicação, divisão. A adição. E aí ele fez aqui a parte da nossa operação aqui, a adição. Soma 30 mais 2, 32, 60, multiplicação e divisão. Os valores acima representam as 4 operações matemáticas e uma chamada para as operações. Aqui ele printou novamente, porque nós colocamos aqui os valores aqui, adição, subtração, que é o resultado aqui das nossas variáveis, certo? E depois, logo abaixo, aqui está o resultado das operações. Aqui está o resultado das operações. E aqui o valor total da nossa saladinha de frutas aqui, que, como eu expliquei, a ideia é mostrar como que uma função se comporta. Ela pode receber tanto o valor de uma variável quanto o valor de uma função. Beleza? Espero que você tenha aprendido bastante com essa aula. Novamente, repita esse exercício até fixar o entendimento aqui dessa abstração que nós fizemos aqui através desta aula.